Nós vamos meditar um pouquinho a palavra de Deus, antes de nós estarmos orando pelo seu pedido de oração, por aquilo que você está precisando. Lá em 2 Crônicas 32, diz assim: Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis, da Síria, os inimigos, e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça, na porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há conosco, maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Logo após essa fidelidade, logo após ele ter tido esse zelo, de administrar, você vê nos capítulos anteriores a história, ele organizou a nação, ele organizou tudo o que estava destruído, O rei Ezequias, ele foi um bom gerenciador daquilo que Deus colocou, da posição que Deus o colocou. E muitas vezes, quando você tem uma posição que Deus colocou você, como um chefe de família, como seja na parte também do seu trabalho, como alguém que coordena algum setor, alguma coisa, quantas vezes a gente começa a ter uma porção de obstáculos, uma porção de pessoas tentam, às vezes até com boas intenções, mas tentam desanimar a gente, tentam tirar a gente do foco, tentam tirar essa determinação que a gente tem. No caso aqui, os inimigos, quantos inimigos se levantam contra nós? Quantas coisas se levantam para haver uma direção de Deus, A gente tem um direcionamento de Deus. Quantas vezes o inimigo intenta contra nós, tenta nos cercar e nos tirar do eixo, daquilo que a gente precisa estar conectados com Deus, Então, vendo isso, Ezequias se precaviu. E depois que ele secou a fonte, ele criou os escudos, ele criou os muros, ele foi fortificando as muralhas. Nós sabemos que quando nós nos movemos pelo Espírito, nós também combatemos pelo Espírito. Então, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, Nós temos o escudo da fé. Olha o que a fé pode fazer combatendo esse medo, combatendo essas coisas que tentam nos deixar ansiosos, nos deixar preocupados e nos tirar a paz. Não que a gente não tenha que se preocupar, já pensar em algo, não é nesse sentido, mas no sentido de que nós precisamos estar com a nossa fé em ordem. A nossa fé, ela tem que ser renovada, às vezes, a cada dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E são a causa de nós não sermos consumidos. Que você possa ter hoje essa fé renovada e possa ter esses escudos, sendo aumentados. Esse escudo da fé. E a arma poderosa que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, gente, é algo tremendo. Muitos podem baratear, podem fazer
chacota, pode fazer o que quiser. A palavra de Deus, ela continua sendo algo tremendo. Ela é a espada mesmo, onde nós entramos, né, adentramos no reino espiritual, declarando a vontade de Deus, né? E o próprio verbo, né, se fez carne, Jesus se fez carne, Jesus se encarnou, e ele é a própria palavra, ele é o próprio verbo, ele é a própria ação de Deus na terra. Então, como nós precisamos agora dessa palavra conosco, como nós precisamos que o Espírito Santo se mova com essa espada aí que nós temos, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Que você possa hoje se fortificar nisso. Às vezes você fala assim, mas eu não sei direito a Bíblia, não conheço. Quantas vezes alguém fala assim, pega aquele salmo lá, que é um salmo o pessoal pega o Salmo 91, Salmo 23, o Pai Nosso. Não importa. Pega essa palavra e faz uma estrutura da sua oração em cima dessa palavra que você aprendeu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar você nessa hora, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar clareza de como você combater o mal aí na sua casa, né? Quanto a tudo aquilo que está tentando te cercar aí. A outra, continuando essas passagens, né? Diz que Ezequias, ele também se uniu à sua liderança, né? O verso 6 aí, ele pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, né? Então, você precisa se unir a pessoas de oração, você precisa se unir a pessoas que têm fé nessa hora, porque você acaba se contagiando, né? Se você se unir a pessoas que têm medo, a pessoas que estão se movendo pela carne, você vai se mover às vezes pela carne sem querer, né? Então é um momento, se você se sente frágil, se você está se sentindo fraco, é o momento de você pedir oração para pessoas especiais, aí, pessoas que você conhece, que são realmente idôneas, são pessoas que estão que te dão força no momento ali específico, né? Eu já agradeço aí pessoas, intercessores especiais, que muitas vezes eu peço, né? Na hora que eu estou ali sentindo uma angústia, né? Eu sei que essa pessoa vai orar por mim. Então, esses oficiais de guerra, às vezes é aquela senhorinha lá, né? Que está lá no quarto, que vai orar para você, que vai colocar o seu nome na lista de oração. Ou são pessoas que estão... elas te animam, elas te fortalecem com um conselho sábio, né? Então isso é importante, você agora se alinhar com essas pessoas, né? Como nós estamos vivendo esse momento único de cada um nas suas casas, olha aí as conexões, né? Olha aquilo que você gosta de ver, postagens que você gosta de ver, pega aquilo que vai te fortalecer realmente, que vai te dar alento, que vai te dar coragem, que vai te dar uma palavra de guerra, uma palavra de vitória aí nesse momento, tá bom? Então, olha só o que ele falou ao coração desses homens, desses oficiais, né? Sede fortes e corajosos, né? Então nós dizemos agora, né, uns aos outros, fala aí para alguém, né? Manda para alguém essa palavra, né? 2 Crônicas 32, 7 e 8. Sede fortes e corajosos, não temais, não vos assusteis, não fica assustado, né? Por causa do rei dos inimigos aí, né? Vamos colocar. Nem por causa de toda a multidão que está com ele, nem por causa de tudo aquilo que possa estar contrário à sua estrutura, à sua vida. Porque há conosco maior do que o que está com os inimigos. O Senhor, né? Jesus está com você. Com os inimigos, né? Com o inimigo está o braço da carne. O que vai adiantar a carne diante de tantas coisas, gente? Fora de brincadeira, né? O que vai adiantar tudo que a pessoa acredita? Às vezes é que nem aquele palácio de areia, né? Que vai se desfazer, né? No momento desse, quem vai te ajudar é o próprio Deus, é o Senhor. Quem vai te ajudar é só aquele que pode todas as coisas. É aquele que
para quem nada é impossível, né? Ele é o Deus onipresente, é o mesmo Deus único, e Ele te criou para esse momento. Eu quero dizer isso para você. Você tem um propósito, né? Se você pensar assim, puxa, mas que momento que eu estou vivendo que eu nunca pensei, né? Eu nunca pensei que os meus filhos fossem viver esse momento. Mas é por isso mesmo que nós temos buscado ao Senhor. É por isso mesmo que nós temos sede e fome da palavra de Deus. É por isso mesmo que Deus já te deu experiências anteriores aí, de milagres, de livramento, de libertação, de cura. E para esse momento mesmo, você vai usar esses testemunhos que você teve aí para estar sendo forte, para você estar fazendo aí uma torre de oração, para você ser um farol no meio das trevas, né? Que isso seja com todos os nossos amados, onde quer que estejam, né? Se você tem conexões aí no exterior, de pessoas que estão também desanimadas, estão sofrendo aí, que estão com medo, leve essa palavra hoje para eles, né? Sede fortes, né? Sede fortes, sede corajosos, não tenham medo, né? Não entre em pânico, né? Cuidado, né? Fica aí sendo sustentado pela presença de Deus, tá bom? Eu queria pegar mais algumas passagens aqui que eu separei para vocês. Uma outra que está no comecinho de Efésios, justamente falando desse propósito, né, pela qual você nasceu. Diz assim, Efésios capítulo 1, fala assim, nele, né, em Jesus, em Cristo, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Olha só essa palavra, né? Dizendo que você foi predestinado para isso, né? Nós não fomos predestinados para pouca coisa, não, né? Deus tem forjado a gente de uma estrutura especial no Espírito. E esse Espírito Santo que habita em você é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É esse Espírito de vida que nós temos. E é nesse momento que nós temos que nos mover, né? O Espírito Santo, ele é muitas vezes comparado a águas, né? A água viva, né? Fluirão rios de água viva, Jesus falou para a samaritana. Fluirão rios de água viva. É para essa hora, porque ela falou assim, onde que a gente vai adorar? Né? Vocês adoram lá em Jerusalém, em Samaria, onde é que a gente tem que adorar? O próprio Jesus falou assim, o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então você é um adorador do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. Olha só a situação. Não temos igrejas abertas para o público entrar, porque você é igreja, você é a casa do Senhor. E o Espírito Santo quer habitar, e não só habitar, mas ele quer fluir através de você, para onde você for se conectar hoje, que esse rio de água viva possa fluir através de você. E o outro texto que eu queria ainda pegar com você, está lá em Filipenses, né, para a gente finalizar aqui. Diz assim, um texto bem conhecido também, Filipenses 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Porque essa é a hora de você falar para o outro, seja corajoso, não tenha medo, não fique ansioso, né? Cuidado aí. Né? São muitas informações, são muitas coisas que estão tentando nos assustar. Esse é o momento de você se encorajar e de encorajar os outros, tá bom? Fica na paz do Senhor.